Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Vamos dar continuidade àquela sequência de vídeos acerca do treinamento de força. Tranquilos? E hoje, sobre o que nós vamos debater? Hoje eu vou conversar com vocês acerca da abordagem qualitativa no treinamento de força. O que seria a dinâmica de abordagem qualitativa e abordagem quantitativa? O nome mesmo da palavra já deixa bem claro algumas coisas, tais como abordagem quanti, da ideia de quantidade, quantidade de séries, quantidade de peso, quantidade de exercícios. Qualidade, não precisa nem dizer, né? Da ideia, por exemplo, da qualidade do treino que você fez. Por exemplo, um treinamento com qualidade é um treinamento onde você faz respeitando os intervalos de descanso. É um treinamento onde você respeita o intervalo entre os exercícios com relação à frequência semanal, onde você usa o esforço adequado, o esforço apropriado, tá? Em breve nós vamos falar sobre a dinâmica do esforço, qual que é a diferença entre intensidade e esforço. Tranquilos? Então, indo. Primeiro nós temos a dinâmica que seria a abordagem ou alguns problemas referentes à abordagem quantitativa. O que seriam esses problemas relacionados à abordagem quantitativa? Bom, o problema relacionado à abordagem quantitativa é que hoje, infelizmente, ao adentrar em centros de treinamento, em academias, box de crossfit que seja, é comum ver alunos iniciantes treinando com um volume exacerbado. É comum ver alunos iniciantes, que às vezes você pega o papel, o cronograma de treino daquele aluno iniciante, se você não olhar para o aluno e perguntar para ele há quanto tempo ele treina, pelo protocolo de treino que está na mão, você não consegue saber se é um indivíduo iniciante ou já iniciado. E isso é perigoso, tá? Por quê? Acontece também dos professores acrescentar exercícios como a única forma de intensificar a série. Pô, aumentar exercício, aumentar a série, eu lembro quando eu entrei na sala de musculação pela primeira vez, faixa branca de treinamento de força, né? Na minha época lá, há 5 anos atrás, tô brincando, há uns 15, uns 18 anos, primeira vez que eu entrei na sala de musculação, como é que funcionava? Era supino reto, supino inclinado, puxada alta, remada. Bom, eram 6 exercícios para o membro superior e mais uns 5 para membro inferior. Em treino A e B, já em primeiro treino. E eu fazia 3 de 10 em tudo. 3 de 10 em tudo. Quando eu evoluí no cronograma de treino, o professor fez o quê? Ao invés dele modificar a cadência, a intensidade, modificar o que realmente era variável do treinamento de força, o que ele acabou fazendo? Bom, se eu fazer 2 de peito e 2 de costas, ele deu um jeito de dividir, hein? Ele deu um jeito de fazer o quê? 3 de peito e 3 de costas. Manteve 3 de 10. Depois, o que aconteceu? Passei para 4 séries, mas não era 10 mais não, era 12. Eu falei, gente, na época eu não tinha conhecimento para poder fazer o questionamento adequado. Mas essas foram as progressões. E eu, inclusive, lamentavelmente, acabei reproduzindo isso no início da minha carreira. Tá? E outro problema, o aumento excessivo do volume de treino pode ou aumenta o risco de overtraining. Bom, tem gente que vira e fala assim, não, é porque eu treino há tantos anos, aumentei o volume e não machuquei. Gente, isso não serve de base. E ninguém disse que se você aumentar o volume de treino, você vai lesionar. A questão é o seguinte, pensa comigo, se você dirige 20 km por dia e de repente você passa a dirigir 100 km por dia, é o mesmo motorista com as mesmas habilidades, nos mesmos horários, mesma cidade. Bom, você dirigir 100 km por dia não significa que você vá bater o carro. Mas você aumentar a quilometragem do dia, você não aumenta
a sua exposição ao risco de um acidente? Então, a questão da lesão também. Se você aumenta o volume de treino em demasia, não quer dizer que você vá lesionar, mas você está aumentando o tempo de exposição da sua articulação a um potencial lesivo. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Mais um ponto, quando você sabe do volume de treino, isso pode ser desencorajador. Como assim? Não entendi. Bom, veja bem, se você está entrou dentro da sala de musculação alguma vez para poder dar aula, seja como estagiário, agora como profissional formado ou personal, conta pra mim, quantas vezes você vira para um aluno e fala para ele assim, faça 10 a 12 repetições aqui, o aluno vai lá e faz 12. A tabela de treino está na mão dele, tá? Ou então você já chegou e falou para ele que queria fazer isso, e foi falando treino. Tudo bem. O aluno faz 12 na primeira, na segunda ele faz 12. Aí você vira para ele e fala assim, poxa, se você fez 12 e 12, por que você não tentou fazer 14 ou 15 na primeira? Ele vai te responder, ou ele já te respondeu algo do tipo, se eu fizer o limite, eu não consigo terminar o treino. Alguém aí já não ouviu esse tipo de comentário? Esse tipo de argumento? Mais um ponto. Aumentar o volume de treino também aumenta o tempo da sessão. E de acordo com a literatura, a baixa adesão a programas de treinamento de força, pessoal, podem ser em detrimento da falta de tempo. Tá? Aqui no Brasil, quase 70%, se não me engano, 68,9% da população entrevistada alegou que não treina por falta de tempo. Então ninguém está aqui para poder desmerecer o treinamento de alto volume. Só estamos apresentando um problema, uma fragilidade nessa dinâmica de abordar pautado apenas no volume. Apenas. O volume é uma variável manipulável. Não é a única, mas é uma variável manipulável. Tudo bem? Continuando. E a magnitude, agora com relação às adaptações, a abordagem qualitativa. Pessoal, a magnitude das adaptações que o indivíduo tem, ela é pautada na qualidade dos estímulos. Bom, intensidade, o peso do treino, ele está mais relacionado à quantidade de quilos que você levanta. E a dinâmica do esforço é o quão perto, o quão próximo você chega da fadiga ou da falha muscular. É a qualidade, é o esforço empregado na sessão. E o esforço empregado na sessão, ele é um fator determinante nos estímulos hipertróficos, de força, de aumento de condicionamento cardiorrespiratório, por exemplo. Tá? Tem mais outro ponto. Naquela dinâmica de tentar buscar melhor adaptativa, o indivíduo ele deve fazer um volume que seja possível que ele consiga manipular os aspectos qualitativos. Por exemplo, se você coloca muito peso para um aluno, muitas séries, muitas repetições, ele dificilmente vai conseguir fazer o movimento em uma cadência adequada. Ele dificilmente vai conseguir fazer o movimento com a técnica apropriada. Ele eventualmente vai precisar descansar mais entre uma série e outra. E veja bem, está escrito aqui resposta adaptativa. Eu estou partindo do pressuposto de você estar na sua mão com um aluno iniciante. Tá? Estou partindo aqui do pressuposto de você estar com um aluno iniciante. Então a técnica do exercício deve ser mais encorajada do que a quantidade de vezes com que o indivíduo faz aquelas séries. Tudo bem? E por outro, se você precisa de um estímulo de muitas séries, de muitas repetições, de muitas séries, de muitos exercícios, para que o músculo seja efetivamente trabalhado, efetivamente fadigado, bom, uma coisa você deixou clara, que os exercícios anteriores não foram bons o suficiente. Você deixou a desejar nos exercícios anteriores, você deixou a desejar nas séries anteriores.
Bom, é comum você entrar dentro da sala de musculação e ver os alunos fazendo, as alunas fazendo leg press, agachamento, avança, aquela encrenquinha lá de ficar andando na academia, né? Coisa horrível. Cadeira extensora, mesa flexora, stiff e vai embora. E vai embora, uma infinidade de exercícios. Aí quando você vai acompanhar de perto o treino dessa moça, você vê que ela coloca lá 150 quilos no leg press. Ela vai lá e faz 12 na primeira, 12 na segunda, 12 na terceira. Você falou, opa. Pessoal, se você consegue repetir 2 séries consecutivas com o mesmo peso, o mesmo número de repetições, você já deixou claro que a série anterior ela foi aquém do que você realmente consegue. E às vezes eu chego dentro do centro de treinamento, quando eu vou ministrar curso, eu busco sempre a aluna ou aluno que tenha uma compleição física de ser o mais avançado dentro do treinamento de força e o uso, às vezes, como exemplo. Então, o que eu fiz da última vez? Cheguei, peguei um aluno e falei assim, olha, qual a quilagem você habitualmente treina leg press? A menina falou assim, eu faço 4 de 10, ou 5 de 10, eu não me recordo, com 150 quilos, 160 quilos. Falei, beleza, desculpa, eram 4 de 10. 40 repetições em 4 séries. Eu coloquei a mesma quilagem para essa moça e falei para ela assim, vai embora. Na primeira série ela fez 53 repetições, aproximadamente. Então, pessoal, se ela conseguir fazer 53 repetições, por que ela fazia 4 de 10? Ela fez 53 na primeira, eu mantive o peso, ela caiu para 30 e poucas na segunda. Então, assim, ela em uma única série, ela fez um trabalho maior do que nas 4. Quando nós fomos tentar fazer o agachamento, ela já falou que não estava dando conta mais. Ou seja, para que ela fizesse aquele tanto de exercício, ela estava treinando sempre sub máximo. Eu vou apresentar para vocês mais para frente um artigo que fala dessa dinâmica de o que é recomendável e o que realmente você consegue fazer, tá? Aí você tem, por exemplo, esse artigo aqui, isso aqui foi dentro do treinamento aeróbio. O que o François Bilat fez? Ele selecionou 14 atletas de ciclismo e os colocou em 3 situações randomizadas. Na primeira situação, os indivíduos eles eram informados, olha, vocês vão fazer 10 tiros na bicicleta. E realmente faziam 10. Desculpa. Na segunda é o deception, ou decepção no caso, né? Os indivíduos eram informados que iriam fazer 5, chegavam neles e falavam assim, olha, desculpa de novo, pessoal, vocês vão fazer 5 séries. E de repente o cara pegava e colocava 10. E esse UN aqui é de unknown. Eles não sabiam quantos iam fazer, chegavam na sala, no centro de treinamento, e falavam assim, vamos fazer sprints. Quantos? Vamos fazer. Em todas as situações, os indivíduos faziam tiros de 6 segundos com 24 segundos de pausa. Bom, os resultados... O que eles nos mostraram aqui? Primeiro, quando eles avaliaram o trabalho, a potência gerada pelo indivíduo nos tiros, eles mostraram que o indivíduo que era informado que ia fazer 5 e enganado, ele foi o que mais conseguiu. Ele foi o que mais conseguiu. Ele foi significativamente melhor a potência desempenhada aqui do que quando eles sabiam que ia ser 10 ou do que quando eles não sabiam de nada. No segundo ponto, se você avaliar aqui também, o pior resultado nos 10 sprints, aqui atrás, o slide anterior foi nos 5 primeiros sprints. Aqui no caso, o pior resultado dos 10 sprints foi a galera do unknown. Bom, se você não sabe nada também do que você vai fazer, você não recebe nenhuma informação prévia, pessoal, a mesma coisa de eu abrir a porta de um quarto, te empurrar para dentro do quarto escuro e dizer, anda aí. Aí você vai ficar como? Você não vai entrar correndo, você não vai tentar chegar rápido do outro lado do quarto. Você vai andando devagar para tentar conhecer o que é esse quarto. Você não sabe o tamanho dele, você não sabe os obstáculos que tem. O indivíduo, quando ele não sabia a quantidade de tiros, ele acabava se poupando muito. E você sabe qual que é a parte mais interessante disso tudo? É que na hora que foi avaliado a percepção subjetiva de esforço, não houve diferença entre os grupos. Ou seja, mesmo a galera do Deception fazendo uma potência maior,
a percepção de esforço era similar aos outros dois grupos. E mesmo o grupo unknown fazendo uma potência significativamente menor, ele também tinha uma percepção subjetiva de esforço similar à dos outros dois grupos. Ou seja, pessoal, a ideia é, se você informa o seu aluno de tudo que ele vai fazer do dia, você pode desencorajá-lo a se doar. Mas se você também não informa nada, isso também pode ser um tiro que sai pela culatra. Então, basta, por exemplo, uma sugestão agora minha. Agora não é autor, não é livro, uma sugestão minha. Aí dizer, olha, hoje nós vamos fazer 5 exercícios. Você não precisa falar o número de séries, talvez. Você fala, nós vamos fazer 5 exercícios. Quais? Nós vamos fazer 2 exercícios para peitoral, 2 exercícios para grande dorsal, e nós vamos fazer mais um exercício de, por exemplo, deltoide. Eu vou fazer um desenvolvimento. Você informa isso para o aluno. É uma sugestão, não é obrigação. Então, pessoal, se tiverem achado interessante, faz inscrição no canal, dá um likezinho aí, participa, tá? Para que vocês se mantenham informados acerca do treinamento de força. Tudo bem? Espero muito que tenha sido útil essa segunda etapa, essa segunda aula, e aguardo vocês para a próxima aula. Tudo bem? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus.